Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Priscila, da disciplina de PDTP. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fui pegar a gravação da última aula e eu percebi que estava muito complicado para quem estava em casa e, em alguns momentos, até mesmo quem estava presencialmente acompanhar a aula. E como são tópicos de grande importância para o curso de vocês, eu decidi apelar para outras técnicas e dessa vez de refazer uma gravação com vocês. Se for necessário, eu refaço em outras aulas também, porque eu não quero prejudicá-los, principalmente prejudicar quem está ficando em casa, que tem a dificuldade. A gente ainda se encontra em uma pandemia e a gente vê que a gente não está criando algumas oportunidades, está travando, né, de muitas pessoas que gostariam de estar em sala de aula. Então, eu resolvi refazer a aula, demonstrar para vocês, né, trazer de volta o assunto com vocês, e talvez, se essa metodologia vocês apontarem que é adequada, eu refaço mais vezes e a gente segue em frente, tá? Pessoal, então, o primeiro tópico aqui com vocês, eu vou compartilhar a aula com vocês, tá? Aqui para exibição de todos. Tá. A aula será sobre doenças ocupacionais relacionadas a temperaturas extremas, e aqui a gente fala das pessoas que estão sendo expostas ao frio e ao calor, tá? Primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês é a respeito da temperatura corporal, tá? A gente vai ter a temperatura corporal como a diferença entre as quantidades de calor produzido por processos corporais, né? Daquilo que o corpo produz de calor, né? E a quantidade que é perdida para o ambiente externo. O corpo, para ele se manter vivo, ele produz calor para ele se manter, e também é um resultado do próprio metabolismo celular, tá? Então, aí, o que a gente vai chamar de temperatura corporal é justamente a diferença entre o que o nosso corpo produz de calor e a perda de calor, o que ele passa para o ambiente do calor, tá? Apesar dos extremos nas condições ambientais e na atividade física, né? Apesar da pessoa estar sendo colocada numa situação extrema ou de um extremo frio, uma situação de extremo calor, a tendência é que esse corpo, por ele ser psilotérmico, né, ele se manter numa temperatura central, tá? E de forma constante. Aí eu trouxe aqui um quadro para vocês a respeito de algumas nomenclaturas que a gente traz para a classificação da temperatura corporal, tá? Quando a gente tem um corpo que se encontra com 35 graus ou menos, a gente tem um corpo que está resfriado, ele está em hipotermia, tá? Lembrando que abaixo de 34 graus é inviável para a vida, tá? Essa pessoa precisa ser urgentemente aquecida, tá? Uma temperatura que é considerada normal é uma temperatura de 36 graus a 37 graus e meio, tá? E lembrando que em 37 graus e meio a pessoa já tá ali apresentando alguns sinais de incômodo pelo excesso de calor, tá? A pessoa se encontra em febre, tá? De 37,6 graus a 39 graus, 39,5 graus, tá? Uma febre é considerada alta de 39,6 a 41 graus, e a pessoa se encontra em hipotermia a 41 graus ou mais. Lembrando que a pessoa com a temperatura corporal acima de 41, risco de convulsão, dessa pessoa, de ter uma desintegração das proteínas do corpo dessa pessoa e ela vai passar muito mal, tá? Vai ter uma convulsão. Então, é uma situação de emergência, tá? Por que é importante controlar a temperatura corporal? O nosso corpo, ele tem que estar na temperatura adequada, que é de 36 a 37 graus e meio. Esse corpo muito aquecido, a gente vai ter uma degradação das proteínas que compõem a estrutura do nosso corpo. Ou seja, aqui, a gente tem
enzimas que compõem o nosso corpo, que vai fazer todo o trabalho em cima dele, né, de ter as reações químicas do nosso corpo. Aí, nessa que a gente aumentou e muito a temperatura dele, ou diminuiu e muito a temperatura corporal, a gente vai ter uma dificuldade da atividade enzimática, que são proteínas que fazem toda a reação química, que catalisam as diversas reações químicas do nosso corpo, e a gente vai ter uma diminuição das atividades corporais, tá? Tanto no excesso, que vai degradar essas enzimas, ou quanto mesmo no resfriamento, que vai impedir que elas façam essas reações de forma adequada. O controle cardíaco também é importante, principalmente com o excesso de calor, gera uma sobrecarga no coração, tá? E o frio também, ele leva a uma diminuição do batimento cardíaco e que uma diminuição que também impede um bombeamento adequado desse sangue, tá? A função imunológica, que a gente também tem, os anticorpos sendo formados por proteína, né? Se for muito em grande quantidade de calor, a gente tem uma degradação dos anticorpos, e atividade neuronal também ela é importante. Por isso que a gente vê em casos de febre muito alta a ocorrência das convulsões, né, com a degradação das células que compõem o sistema nervoso central, o sistema nervoso de uma forma total, tá? Então, que esse excesso de temperatura, ele faz mal direto, tanto o excesso como a ausência de temperatura, ele faz um mal direto para essa pessoa, tá? Aí, a gente traz um pouquinho esse quadro, né, que faz a comparação da temperatura corporal, né, com a temperatura que a gente tem em volta do ambiente. Vocês percebem aqui, ó, que quando a temperatura do ambiente está por volta dos 10 graus até os 50 graus, a temperatura corporal, ela consegue ainda se manter estável? Pois é, então, nessa condição aqui de temperatura, que a pessoa se encontra nesse ambiente, o corpo dela dá conta de continuar se aquecendo. É óbvio que chega numa temperatura, a gente está desconfortável, tanto pela falta quanto pelo excesso da temperatura, tá? Mas ainda o corpo está, ele ainda consegue trabalhar. Agora, quando a gente tende a cair essa temperatura do ambiente, a temperatura do nosso corpo também tende a ir caindo. Assim como em temperaturas superiores a 50 graus, a gente também tem uma alteração da temperatura corporal, tá? Em que a gente vê a condição da febre no indivíduo, né? E da hipertermia, tá? Aí, aqui a gente também tem que estar mostrando um pouquinho como que se funciona a temperatura do corpo humano nas diferentes regiões do nosso corpo. Se a pessoa está em um ambiente frio, as extremidades dessa pessoa tendem a ser frias também, de acordo com esse ambiente, né? E esse sangue do corpo, a produção de calor, o sangue acaba concentrando nas regiões centrais. Onde que precisa estar quente? Cérebro, pulmões, o tronco, o coração, tá? Aqui também as vísceras que estão aqui no abdômen, tá? E a tendência é que as extremidades, elas se esfriem. Por sua vez, no calor, a tendência desse calor, do calor corporal, ele se expandir, tá? Preservando ainda a temperatura da pele, ela tá um pouco mais resfriada como uma das formas de se segurar esse calor. Tá? Aí a gente tem aqui a respeito de uma busca de um estado de equilíbrio quando a gente está produzindo mais calor, tá? Principalmente no frio, quando o nosso corpo ele é destinado a produzir mais calor, né? E que aí é tomada uma série de estados que o nosso corpo faz para que essa produção de calor se concentre ali naquele corpo, para manter esse corpo aquecido. E depois a gente tem, num excesso de calor, a necessidade desse corpo perder calor, né? Para que ele não aumente tanto a temperatura corporal. Uma das formas que a gente tem de produzir calor, né, nessas situações de ambientes resfriados, né, é a produção basal de calor, ou seja, aquela produção que o nosso próprio corpo está fazendo
para se manter aquecido. O nosso corpo, ele dá diversos sinais que faz o indivíduo fazer alguma coisa de se movimentar para afugentar aquela sensação térmica tão ruim e que é tão instável, né? Por exemplo, o nosso corpo também, ele passa a tremer. Inconscientemente, a gente treme de frio como uma forma do nosso corpo reagir àquele excesso de calor, aquela falta de calor, né? O excesso de frio que tem naquele ambiente, né? E aí a gente tende a aumentar aumentar o isolamento, né? Aqui, né? A gente também acaba liberando, né, substâncias de pegar aquela gordurinha que está presente no nosso tecido adipócito, nos nossos tecidos adipócitos, e fazer elas gastarem energia, né, nessa condição. Por isso que a gente vê muitas vezes que é mais fácil emagrecer no frio, né, apesar do alto consumo calórico, né, se a gente manter ali igual, às vezes no frio, é mais fácil perder, tá? E aí, uma das formas que a gente tem para perder calor quando a gente está numa situação de aumento dessa temperatura é através da evaporação, que se dá através do suor, através das glândulas sudoríparas, e a ofegação, né? Que é através da nossa respiração, com a ofegação, a gente também está eliminando o excesso de líquidos, tá? Com a diminuição do isolamento. Todos esses pontos é uma busca de estado de equilíbrio em situações de extremo calor ou extremo frio. O nosso corpo sempre vai estar procurando estar no equilíbrio, tá? Aí, como que é feito o controle da temperatura corporal? A gente tem lá no nosso sistema nervoso central, lá no nosso hipotálamo, né? Que é um trecho ali do nosso cérebro que faz o controle da temperatura. A gente tem diversas formas, né? Que pode estar trabalhando com a temperatura corporal. Ou dos sinais que mandam para o cérebro para ele aumentar ou diminuir a temperatura, ou sinais que vêm do cérebro e que vai para aquele outro ponto para que se diminua essa temperatura, tá? A gente fala que esse controle aferente, né, o sensor, é que a gente tem a nossa pele que manda sinais e outros mecanismos térmicos receptores, né, para mandar para esse sistema nervoso central, né, lá o hipotálamo, falar assim, viu? Aumenta ou diminui essa temperatura, porque aqui fora tá assim, tá assado, ou tá muito calor, ou tá muito frio, tá? E aí, por sua vez, né, o sistema nervoso central, o hipotálamo, ele vai enviar outros sinais, né, para os nossos músculos esqueléticos, os nossos vasos sanguíneos, né, as glândulas sudoríparas ou as glândulas salivares, mandando outros sinais para que elas façam alguma coisa em relação a esse aumento ou diminuição de temperatura externa que se tem, tá? Aí, o que a gente tem, principalmente quando a pessoa está exposta a temperaturas extremas, no caso de que ela se encontra em uma situação de calor muito grande, tá? A gente encontra a desidratação, né, com a perda excessiva de líquidos desse corpo, erupções na pele, né, surgimento de manchas avermelhadas nessa pele, né, como um sinal que se tem, né, da desidratação também, a ocorrência de cãibras, né? Porque o corpo não dá conta, com tanta saída de líquidos, o corpo não dá conta de fazer uma respiração adequada, de estar pegando esse oxigênio e levando para as células, e por sua vez as células, na ausência de oxigênio, para realizar a respiração celular, elas acabam liberando o ácido lático e que vai provocar essas cãibras, né? E uma das cãibras que a gente mais corre risco de gerar danos para a pessoa é se acontecer uma cãibra no músculo diafragmático, que vai dificultar mais ainda a respiração, então vai virando uma bola de neve. Com excesso de cãibras, o corpo estando cansado, fadigado, a gente vai ter a fadiga física, tá? Outro ponto que vai acontecendo são distúrbios psiconeuróticos, que com o excesso a ausência da hidratação, né, o excesso da desidratação, não vai manter as células nervosas,
elas em um meio adequado, elas não vão estar recebendo nutrientes, elas estão perdendo nutrientes e elas vão começar a funcionar de forma inadequada. Né? Nos idosos a gente vê comumente situação que a gente chama de delírio mesmo, né? Que a pessoa perde esse chão, né? Essa consciência psiconeurótica dela, né? A psico que ela se encontra. Problemas cardiocirculatórios, principalmente com a ausência de líquidos, esse coração, esse bombeamento cardíaco ele não vai ser tão adequado, né? E a condição da insolação, que a gente já vai conversar um pouco mais, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, de mais ou menos como que funciona esse controle do hipotálamo nas condições de aumento ou diminuição de temperatura. Depois vocês me cobram, eu mostro essa imagem de uma forma um pouco mais adequada que aqui, parece que ela não ficou tão clara, né? Em caso de frio, esse hipotálamo, ele manda receptores ali para a tireoide, ele vai mandando receptores ali para o músculo para provocar a tremedeira e a vasoconstrição para que haja uma circulação adequada, né? E, por sua vez, a resposta do calor, a gente tem o aumento da respiração, justamente para a liberação de suor através da respiração, né? A liberação de suor através das glândulas sudoríparas e ocorre também a vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos, tá? Aí, para vocês aqui, a gente tem dois mecanismos de perda de calor nas circunstâncias que essa pessoa, ela está exposta a uma grande quantidade de calor, tá? Então, vai acontecer a perda de calor evaporativa, nos casos que a temperatura do ambiente, ela é superior à temperatura corporal, ou seja, as temperaturas que elas estão acima de 36, 37 graus. O principal mecanismo que a gente tem para a eliminação de calor através da evaporação, dessa eliminação de calor, é através da pele, com a sudorese, e através do trato respiratório superior, que é através da ofegação, tá? Outro mecanismo de perda de calor que agora não evaporativa é através da condução, da convecção, da radiação. E aí, nessas condições aqui, que é quando o corpo está emanando calor também, né? A importância do fluxo sanguíneo cutâneo, que também está fazendo a liberação de calor, tá? É nessas horas que a gente vê, né, que se passar uma imagem, tirar uma foto, aquelas fotos sensíveis, né, que consegue ver a temperatura corporal, que a gente consegue ver aquele corpo emanando calor, tá? Aí, aqui, são alguns mecanismos, assim, que podem estar fazendo esse controle, né, de produção e perda de calor, né, esse balanço entre produção e perda de calor. Esse controle através da temperatura do ambiente, a radiação solar também está influenciando essas condições, a roupa que a pessoa está utilizando, né, a condição convecção de calor, né? A convecção através do fluxo sanguíneo, né? De estar passando esse calor, né? Através do fluxo sanguíneo, o metabolismo principal da pessoa e a umidade do ar, tá? Aí aqui, uma coisa que é importante para vocês também observarem, né? Conforme o corpo, ele tem que estar ali próximo aos 37 graus, tá? Não aumentando muito, não diminuindo em excesso, tá? Se a temperatura do corpo, a situação que é do corpo, a situação do ambiente, né? Ele aumentar, se estiver do lado de fora, a gente também vai aumentar um pouco, tá? Essa imagem aqui, ela tá bem esquisita, gente, desculpa, tá? Mas então, a gente vai perder calor através da sudorese, o aumento da circulação cutânea, o comportamento da gente também, que vai ajudar a controlar essa temperatura, com ligar ou desligar o ar-condicionado para diminuição dessa temperatura, tudo bem? E eu vou passar aqui um pouquinho alguns pontos que não vão ser tão produtivos para vocês, tá? Que foi o que eu fiz em sala de aula também, tá? Aí, a gente tem o calor.
o calor, o que ele é? Como vocês já viram, né, perceberam nas aulas lá da NR15, né, no passado, né, o calor, ele é um agente físico, tá? Ele a gente entende como uma sensação produzida em um ambiente do trabalho em que a temperatura do ar é mais elevada que a temperatura da pele. Ou seja, a gente já está começando a sentir passar mal em temperaturas acima de 33 graus Celsius, tá? Já está batendo o equivalente à temperatura corporal, tá? Existem fontes de calor radiante a temperaturas superiores à temperatura da pele, que a gente também acaba por perceber, né? A gente vai perceber, para assim dizer. Tá. Como que a gente percebe esse calor, né? Pela condução, né? De ficando parado, né? Ou convecção e através da evaporação, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês sobre a exposição ocupacional ao calor em atividades a céu aberto, nas estruturas de edifícios, né, na construção de edifícios, né, e o que foi percebido quando se olhava a trabalhadores que não tinham nada protegendo eles e estavam expostos a grandes temperaturas externas, né, estavam em meio aberto, mas que não tinham nenhuma proteção, né? Que muitos desses trabalhadores, eles poderiam acabar sofrendo algumas doenças, né, relacionadas ao calor, como as câimbras, a prostração térmica, a exaustão, a insolação, né? E em muitos casos agravados, que não fosse feito nada, né, tinham um potencial de sofrer lesões que elas eram permanentes, né, e poderiam levar até mesmo à morte. E são condições que a gente precisa estar intervindo, né, a todos os trabalhadores, para que fujam disso. Tá. Aí, eu já tinha comentado com vocês, né, o efeito do excesso de calor no organismo. A gente vai encontrar desidratação, a perda da consciência, a incapacidade cardiovascular desse indivíduo, que vai diminuir essa capacidade do coração, né? Quando o coração ele vai exigir mais dele quando ele está exposto ao excesso de calor, né? A vertigem e a fraqueza. A ocorrência das câimbras, elas se dão por uma contração rápida, involuntária e dolorosa de um músculo que pode aparecer em qualquer parte do corpo. Um dos problemas que eu ressaltei com vocês é principalmente quando há câimbras pelo excesso de calor no músculo do diafragma. A gente já encontra problemas quando dá nas extremidades, né, nos membros superiores ou membro inferior, mas a gente também tem alguns problemas, tá? Da cãibra em outras partes do corpo, tá? Aonde é frequente? Pés, mãos ou pernas, especialmente na panturrilha e na parte de trás da coxa, tá? Então, aqui a gente precisa ficar atento, principalmente naqueles trabalhadores que eles estão expostos a uma grande quantidade de calor e ainda por cima eles realizam uma intensa atividade física, tá? Proporcionando descanso a esse trabalhador, porque se ele tiver uma cãibra, a gente pode ter mais acidentes, tá? Ele pode estar sendo exposto a mais situações que envolvam acidentes, tá? Aí, pensando um pouquinho sobre fonte de calor ou insolação, né? No caso, a gente tem essas condições quando o indivíduo está sendo exposto a temperatura superior a 43,5 graus, tá? Aí, a gente vai ter alguns problemas, quando até mesmo interrompe-se a sudorese, tá? A diarreia, convulsões, vômitos, ataxia da dificuldade de respirar, tá ligado com a dificuldade da circulação adequada dessa pessoa, dificuldade de respirar, tá? Com a coagulação intravascular, que vai gerar microhemorragias, né? O sangue vai acabar ele não vai acabar circulando direito, vai haver uma aglomeração de plaquetas que vai facilitar, né, pequenas microhemorragia, e também problemas desenvolvendo no cérebro, né, que vai ter as proteínas que formam as células nervosas, né, se degradando, e o rim que não vai conseguir eliminar
o líquido de forma adequada e vai estar tendo um acúmulo de sais minerais, de excretas nesse rim que vai acabar se tornando tóxico às células renais, né? Aí, nos casos de prostração térmica, o que a gente costuma chamar zonzeira, ele é resultado de uma deficiência circulatória, tá? É o momento que há um desequilíbrio momentâneo entre os mecanismos fisiológicos de adaptação ao calor. O nosso corpo, que nem eu tinha mostrado para vocês, a gente tem mecanismos que vai fazer essa regulação de calor. Por exemplo, lá no hipotálamo, ele manda algumas respostas para a respiração. Ei, pulmões, aumente o nível de respiração aí para a gente eliminar esse calor. Ei, vaso sanguíneo, se dilate aí para a gente conseguir emanar mais calor e liberar esse calor para fora, né? Mas não dá tempo, acaba sendo tão rápido que não há uma resposta rápida também, tá? E aí a gente vai ter como resultados a hipotensão, um cansaço com as náuseas, tudo isso a pessoa sofrendo, tá? Uma respiração superficial que ela não tá sendo suficiente para fazer a eliminação de gás carbônico, né? A ocorrência de cianose, né, que o sangue, que é para ajudar a liberar o calor, ele não está chegando adequadamente na extremidade, né, a pulsação lenta, que não está conseguindo ser efetiva essa circulação também, e aí a gente tem aquela sensação que por mais que a pessoa esteja numa superexposição de calor, ela vai ter uma pele fria e úmida, que vai tentar se adaptar para essa situação tão exagerada, tá? Aí a gente tem a classificação de acordo com o grau de desidratação, tá? A gente pode ter de perda de peso de 5 a 8%, né? Perda de peso de cerca de 10%, né? A geração de uma incapacidade para trabalhar, né? E pode-se chegar a ter um choque hipovolêmico. Tá? Há algumas doenças aqui ocasionadas pelo calor que a gente vai ter também, que vai afetar a musculatura abdominal e das pernas, tá? Essas situações aqui estão relacionadas a foguistas, né? Pessoas que mexem com fogo, que tá ali mexendo com alguma coisa de caldeira, né? Torneiros, fundidores de metais, vidreiros, mineiros, pessoas que estão realmente expostas a uma grande quantidade de calor, tá? Quando a gente encontra uma pessoa que está exposta a uma grande quantidade de calor, a gente tem que transportar essa vítima para um ambiente fresco, tá? E proporcionar uma situação que haja uma redução dessa temperatura, tá? Era muito comum no passado as pessoas serem colocadas para dentro de uma banheira cheia de gelo para baixar a temperatura corporal e que não é adequada. Porque vai proporcionar um choque térmico nessa pessoa que vai provocar dor. Não vai ser desnecessário, tá? O que é colocado? Colocar uma pessoa embaixo de uma ducha, buscando uma água tendendo a fria. Não precisa ser uma água gelada, mas uma água tendendo a ser fria, tá? Se a gente aumentar, colocar uma pessoa numa água quente, a gente não vai ter a resolução do problema, a gente vai ter um agravamento, né? Porque aí a pessoa não está conseguindo fazer uma eliminação adequada desse calor, ela está retendo ainda o calor dentro dela, tá? A prevenção, a gente tem a aclimatação, que é deixar o ambiente o máximo adequado para que não se torne insuportável para a pessoa, e colocar a pessoa num ambiente que seja adequado, né? No caso que ela passou mal, né? E sempre promovendo uma hidratação, e que essa hidratação seja hipertônica, né? Para segurar ali os sais minerais também nessa pessoa. E que dessa forma, segurando sais minerais, a gente também faça retenção de líquidos para essa pessoa que está com tendência a desidratar. Tá? O que seria a aclimatação? Se trata da adaptação desse homem, dessa pessoa, ao ambiente do trabalho quente, tá? Ou seja, a gente vai estar trabalhando de pouco em pouco para essa pessoa, ela acostumar o corpo dela numa situação de calor, tá? Ela vai se manifestar pela redução da temperatura interna, né? Níveis inferiores a 37 graus e o aumento dessa respiração, tá?
vai ter toda uma ambientação, né, uma adaptação do corpo dessas pessoas, né, transformando a ação das glândulas sudoríparas, elas transpirarem, né, de forma mais adequada, tá? E a gente faz essa aclimatação de acordo com a atividade que ela vai desempenhar, a carga de trabalho que essa pessoa vai desempenhar também, tá? Só que o que acontece? Quando a pessoa ela se ausenta, ela passa bastante tempo sem essa presença constante, essa condição constante, toda essa atividade de aclimatação, ela se perde, tá? E conforme o tempo vai se passando, a pessoa não vai ficando em situações de calor de novo, tá? Então, aí tem que ser refeito esse trabalho com ela, tá? Aí, alguns efeitos, aspectos fisiológicos da aclimatação, o método da aclimatação, né? Com a realização do trabalho necessário na condição ambiental em que o trabalho deve ser feito 120 minutos por dia nos primeiros 4 a 6 dias, né? E em 2 semanas o processo ele se completa, tá? Que é como que vai ser realizado essa aclimatação, tá? Aí a gente vai vendo a taxa de suor, né? Que conforme a pessoa vai passando, né? A pessoa não aclimatada, né? Ela libera de 1,5 litros de suor por hora, e no corpo aclimatado, ele em 10 dias, ele libera 3 litros por hora, tá? Então, vai diminuindo, né? Aqui a presença desse suor para a pessoa não ficar desidratada, tá? Aí, nas situações de colapso ou prostração térmica, alguns distúrbios circulatórios que a pessoa tem vai estar dificultando a ocorrência da aclimatação, tá? O que são esses distúrbios? A ocorrência de cefaleia, né, que é a dor de cabeça, a náusea, a prostração, a gente percebe a pessoa palidez e a lipotimia, que a pessoa começa a ficar um pouco tonta, perde o chão, por assim dizer, tá? Aí, começando aqui com vocês, falando um pouco sobre o frio. O frio, assim como o calor, ele é um agente físico, tá? O trabalho em ambientes frios, eles representam um risco importante à saúde dos trabalhadores, que pode causar desconforto, doenças ocupacionais, que daqui a pouco a gente já vê. O excesso de frio também pode gerar acidentes de trabalho e algumas vezes pode gerar até mesmo a morte, tá? Aí, o que a gente pode encontrar nas pessoas que estão expostas a baixa temperatura, tá? Feridas, rachaduras e necroses nessa pele, enregelamento, né, que é as extremidades principalmente acabar ficando congelada, o agravamento de algumas doenças reumáticas, que são as doenças autoimunes, né, que é do nosso próprio organismo reagindo contra o nosso próprio corpo, tá? A predisposição para acidentes, né, por conta de todo o desconforto gerado pelo frio, né? Há predisposições para doenças das vias respiratórias, que não vai estar respirando de forma adequada, vai estar gerando mais, né? Vai facilitar a ocorrência de problemas respiratórios, né? Ou tanto respiratórios do próprio corpo, né? Que é como uma reação da asma, né? Ou até mesmo facilitar a ocorrência de infecções, né? Do trato respiratório superior e inferior, tá? Para o controle das ações das temperaturas extremas, né, é necessário que se tome algumas medidas, né, de proteção coletiva, com a ventilação local adequada, né, e o fornecimento de EPIs, tá? Aí, falando um pouquinho mais sobre o frio, tá? São características do frio, temperatura que está ou parece estar abaixo da temperatura do corpo humano, tá? Então, aquelas temperaturas que são bem mais baixas que o corpo humano, né? Que aí, aqui a gente tem bem cara que a perda do calor, ela se dá rapidamente, ou que a pessoa também não consegue conservar esse calor, né? De tão grande está sendo essa perda, né? Há uma predominância de baixas temperaturas, né? Menos de 10 graus, principalmente, né? O aquecimento
da pessoa não é suficiente, né? Ou está se perdendo muito calor e não está conseguindo manter. De acordo com o dicionário de Michaelis, né? O frio é definido como a temperatura que está ou parece estar abaixo da temperatura do corpo humano. Tá? Ah, mas professora, ali nos 25 graus para mim tá ok. Não, essa temperatura, o nosso corpo ainda tá em constante equilíbrio. É quando a gente vê temperaturas abaixo de 15, ali se aproximando dos 10 graus em diante, já está gerando um grande desconforto que está levando a queda da temperatura corporal também, tá? Então, aqui a gente tem como frio, um grande problema é que esse corpo não vai conseguir se aquecer suficientemente, o que está levando a uma perda desse calor corporal, tá? Aí, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês a respeito de um artigo que vai falar um pouquinho sobre processos de trabalho e condições de trabalho em frigoríficos, principalmente os frigoríficos de aves, né? As granjas, por assim dizer, né? Que a gente vê, né, que muitas vezes a presença nesse trabalho no frio, ele é incompatível com a saúde, até mesmo a dignidade humana, né? Esses locais que vai precisar muito da ação de vocês, né? E eu acho que em sala de aula um dos meninos apontou, né, que tem um interesse em trabalhar em frigorífico, são locais que muitas vezes são bem inadequados, né, para a presença humana de estar trabalhando ali e que pode gerar bastante mal-estar para as pessoas, né? Aí, aqui, a gente focando um pouquinho, né? É falado de ambientes que são extremamente frios, né? No caso das câmeras frigoríficas. Elas são câmaras resfriadas artificialmente para que tenham condições climáticas adequadas para o armazenamento de produtos congelados. A temperatura adotada para o armazenamento dos produtos pode variar de menos 12 graus Celsius e menos 18 graus Celsius, ou seja, sem o aquecimento adequado, é inviável para a vida humana permanecer nesse ambiente, tá? Aí, câmara de resfriados, ela vai destinar-se o armazenamento de produtos resfriados em temperaturas que variam aproximadamente de 0 a 10 graus Celsius, tá? Aqui, câmeras de resfriados, e essa daqui são para produtos congelados, por isso a temperatura é tão mais drástica de baixa, tá? Aí, aqui, a câmera climatizada, que a gente também está encontrando alguns problemas para as pessoas, né? Ela é destinada ao armazenamento de produtos que são sensíveis a baixas temperaturas e opera na faixa dos 15 graus Celsius aproximadamente, tá? Ainda é menos frio? Sim, é menos frio, mas ainda assim a gente tem danos para a pessoa que está exposta a uma grande quantidade de tempo ali, tá? Aí, um pouquinho sobre os ambientes que são climatizados, tá? Aqui não há uma exigência de temperaturas de resfriamento ou congelamento, apenas a manutenção de condições a ponto de inibir o surgimento e crescimento de boa parte dos micro-organismos que possam comprometer os alimentos processados nesses ambientes, como salas de desossa e preparo de massa de produtos industrializados. Essas salas tem que ter, assim, a rigor, mais ou menos, elas são ali por menos de 25 graus centígrados. Locais mais aquecidos que isso, eles já facilitam a presença de micro-organismos, tá? Aí, por último, um dos espaços que também a gente vê bastante frio na indústria alimentícia, né, que pode ser um dos campos de vocês, né, é no caminhão frigorífico, né, que eles transportam os alimentos congelados e também os resfriados, tá? O baú desses caminhões, eles podem atingir temperaturas extremamente baixas, o que vai depender unicamente do conteúdo que vai ser transportado, não havendo comprometimento na vida útil dessa carga, tá? Então, também, ele é extremamente gelado. O que vocês precisam ver? Que ele é gelado aqui dentro do baú, tá? Na parte da frente desse carro, desse caminhão, a pessoa tá isolada termicamente, tá? Aí, alguns fatores pessoais que vão agravar os efeitos do frio, né? A presença, se a pessoa ela possui algumas alergias que podem facilitar, né, o desencadeamento dessa energia, a pessoa ter problemas circulatórios, né?
se ela fazer uso do cigarro, se ela for fumante, né, tabagista, se ela fazer grande quantidade de ingestão de grande quantidade de bebidas alcoólicas, a gente costuma ver, né, as pessoas acreditarem, a pessoa no inverno, ou a pessoa que mora e trabalha em local muito frio, elas ingerindo grande quantidade de álcool, acreditam, esse álcool vai ajudar a aquecer. Não, gente, o álcool, ele não ajuda, ele, na verdade, ajuda a diminuir a pessoa perder mais calor, tá? É uma falsa sensação, tá? E a utilização de alguns medicamentos, né, também acabam de fazer, principalmente aqueles medicamentos que eles estão relacionados ao sistema cardíaco, tá? Aí, como um mecanismo, né, o corpo tá perdendo calor. Então, o corpo fala assim, viu, eu tenho que produzir calor para compensar essa perda de calor que eu tô tendo, né? A gente vai ter o tremor, né, que a gente costuma sentir, aí que é relacionado até mesmo à atividade física. Quando a pessoa, ela tá sentindo extremamente frio, uma das coisas que a gente quer fazer é ficar exprimido, contraído, para não perder esse calor. E que muitas vezes seria eficiente o contrário, a pessoa conseguir fazer uma movimentação para se ter esse controle, para ter essa liberação de calor, tá? Outro ponto que a gente tem para produzir calor é justamente olhar naquele controle feito pelo hipotálamo, né, aquele trecho do nosso cérebro, né, e fazer essa jogada, né, de produção de calor. Aí aqui os níveis de conforto em relação ao frio, né? A gente fala quando a gente se encontra, né, em estações frias do ano, a gente vai ter um nível de conforto entre os 15 e os 25 graus, né? A NR17 ela vem trazendo que nas estações quentes, né, nível de conforto é 18 a 16 graus e nas temperaturas efetivas de 20 a 23 graus, tá? Aí um dos problemas ligados ao calor, né, que a gente vai encontrar, né, é a ocorrência da urticária, principalmente quando há algumas reações alérgicas que são desencadeadas por conta de calor, do frio, tá? Um dos principais sintomas que vai ter é principalmente a vermelhidão, as erupções que vão surgindo na pele, né, que vai provocar coceira, principalmente nessa pessoa. Pode ocorrer também as ulcerações, né, que são pequenas lesões provocadas na pele, que podem gerar alteração na cor, né, a palidez que vai se encontrar nessa pele e até mesmo a formação de bolhas, tá? Um dos problemas que a gente tem com excesso do frio, né, da exposição do frio, e ainda a pessoa num ambiente que seja úmido, né, é o pé de imersão, quando os trabalhadores que realizam atividades com os pés expostos à água fria não utilizam os EPIs corretos, a circulação sanguínea diminui e os membros inferiores ficam pálidos, úmidos e frios, tá? Se não se tratar de forma adequada, a gente pode evoluir para uma infecção, tá? A gente vê principalmente nas situações que a pessoa tá de bota, uma bota desconfortável, um EPI desconfortável, e ele tá ficando úmido o tempo todo. A gente pode ser posta a essa situação desse pé de imersão, tá? Tem um fenômeno chamado fenômeno de Raynaud, tá? Que vai provocar a diminuição sanguínea dos dedos, podendo deixá-los pálidos ou azulados, e que vai ser seguido por uma vermelhidão no local, tá? Com uma perda de sensibilidade, latejamento e ardência, tá? Pode estar associada a outras condições, outras doenças também, chamada artrite reumatoide, né? Que quando as nossas articulações, né, elas começam a sofrer alguns problemas por conta de um ataque do próprio organismo, né, a essas articulações, tá? O que que acontece aqui, ó? Essa extremidade, né, nessa condição, ela acaba por receber pouco suprimento sanguíneo, tá? Que vai provocar uma situação chamada de isquemia, que é uma dificuldade desse sangue a chegar nessas extremidades, tá? Aí, em seguida, a gente vê uma cianose acontecendo, né? Que esse corpo, essas extremidades super elastigela, tá? Só que depois, digamos que muito rápido, quando ela começou a dar uma circulada, o próprio corpo reage de forma brusca, tá? Com uma liberação
em grande quantidade de sangue para aquela região, que vai fazer ela ficar com maior calor, tá? E que vai para tentar aquecer essa extremidade para uma resposta, para que a gente não a perca, tá? Através dessa cianose, tá? Por isso é chamada de fenômeno de Raynaud. Não é necessariamente maligna isso, é uma resposta, é uma ocorrência de uma resposta do nosso corpo a essa situação para que não se perca essa extremidade, porque o corpo não tem interesse de perder uma parte dele, tá? A gente consegue observar principalmente nas mãos. Eu não sei se vocês andam de moto ou não, mas principalmente no momento da moto, quando a gente usa luvas na moto, é justamente para evitar desse fenômeno, tá? Aí a gente tem a situação de que quando não houve essa correção do próprio corpo, que há o congelamento dessas extremidades, tá? Que vai ocorrer quando a temperatura da área afetada vai cair para 0 graus, tá? Causada pela exposição a ambientes muito frios ou causadas também pelo contato com objetos extremamente frios e prolongados, tá? Aí, o que vai acontecer? Há uma diminuição da circulação sanguínea naquele espaço, porque 0 graus não é adequado para essa circulação, que vai causar uma vermelhidão, um inchaço nessa pele e que vai provocar uma dor intensa, vai facilitar uma exposição dessa pele, a entrada de micro-organismos ali, tá? E que pode gerar até mesmo uma gangrena nessa pessoa, tá? Onde a gente vê é principalmente nas extremidades do corpo, mas também pode acontecer nas faces, tá? Quando a gente vê na ponta do nariz ou na orelha, por ser cartilagem, já tem uma diminuição da circulação sanguínea nesses locais, tá? A frostbite, aqui, em congelamento, a gente viu aqui até 0 graus, tá? A gente pode ter a condição da frostbite também, que ela vai ocorrer quando a exposição é em temperatura corporal abaixo de 2 graus, tá? Que vai se formar dentro do corpo da pessoa alguns cristais de gelo. Vocês lembram que a temperatura, que o corpo da gente tem uma grande presença de água? O nosso corpo tem parte dele é constituído por água. Então, nessa exposição de temperaturas abaixo de 0 a menos 2 graus zero, a gente tem o congelamento desse líquido interno que a gente tem dessa água interna, formando geralmente cristais de gelo. E aonde que se forma? Principalmente aqui na epiderme, na camada superior da pele e na derme. Então, ele é mais superior aqui, ainda nesse congelamento, na própria derme. Enquanto a corrente sanguínea, a gente tá sendo formada, ali o corpo ainda está conseguindo produção de calor por conta da presença da corrente sanguínea, aqui vai acontecer nessa camada mais externa do corpo, tá? E que aí a gente vai ver a progressão, né, em algumas etapas, que pode levar até mesmo à necrose, tá? Dessa pele aí, e a morte desse tecido, tá? O evento da frieira, ela vai se dar após o congelamento, quando algumas partes do corpo ainda podem experimentar sensações dolorosas, e o frio, nesse caso aqui, provocou até mesmo queimadura nessa pessoa. Trata-se de um tratamento que ele é complicado e que ele vai a longo prazo mesmo, tá? Que quando se permanece essas sensações dolorosas, essas lembrança mental, mas ali aquela pele ela continua sentindo, né, os agravos da situação que ela passou, tá? Aí, um dos eventos, os mais drásticos que a gente encontra, né, por conta do frio, é a hipotermia, né, que após uma longa exposição a ambientes frios, sem a correta proteção, o corpo começa a perder a sensibilidade, tá? Isso faz com que a pessoa pare de sentir frio e dor, o que é seguido por fraqueza muscular e adormecimento. Também pode diminuir a capacidade de percepção, dilatação das pupilas e alucinações por conta da hipotermia, tá? Pode gerar um coma e até mesmo a morte. O tratamento deve ser feito de forma imediata, transferindo a vítima para ambientes quentes, com cobertores, aquecedores e bebidas quentes. Assim como que possível, é necessário transferir o trabalhador para um hospital por conta dessa situação. Aqui, de todas essas lesões, a hipotermia é a lesão mais grave, tá? Elas são decorrentes da perda excessiva de calor no corpo,
tá? E essa situação de trabalho que mais contribui para o surgimento da hipotermia, né, e da lesão, é a exposição dessa pessoa ao vento e à umidade, tá? São medidas de proteção para proteger os nossos trabalhadores de hipotermia. O local de trabalho deve ser planejado para que o trabalhador não passe longos períodos e principalmente período parado naquela condição. Ele tem que sempre estar se movimentando, a gente está orientando essa movimentação. A gente tem que proporcionar aos trabalhadores, o empregador tem que proporcionar ambientes e locais de repouso aquecido, né, para que o nosso trabalhador ele tenha uma reposição dessa temperatura corporal, né, tenha a adequação da produção de calor, tá? Os locais de repouso, eles devem possuir salas especiais de ressecagem das roupas, porque a roupa úmida, ela vai fazer que esse indivíduo também comece a perder demais calor, em vez de estar recebendo calor, tá? Sempre que a atividade provocar o seu umedecimento, fazer uma troca de vestimentas secas quando for necessário. Então, é outra das coisas que vocês têm que cair em cima com esse trabalhador, tá? E aí, as portas de câmeras frias ou outros ambientes refrigerados, eles devem possuir sistema que possibilite a abertura das portas internamente para evitar que as pessoas fiquem presas involuntariamente. E que aí a gente tenha a condição da hipotermia, tá? E quando em locais de túneis de congelamento, eles só devem ter o sistema de ventilação ligado quando não houver trabalhadores nesse local, tá? Então, pessoal, foi essa aula com vocês. Foi um pouquinho mais corrida, né? Eu peguei aqui o ritmo mais corrido, mas para abordar os principais pontos com vocês, tá? Eu queria agradecer quem assistiu à aula. Eu espero ter ajudado principalmente as pessoas que não puderam comparecer na aula, e eu queria muito a opinião de todos vocês, do que vocês acharam, se vale a pena continuar investindo um pouquinho nesse método, para ajudar quem não está podendo ir, para os ambientes, quando for no presencial, a gente pensar em algumas dinâmicas que permitam a fala de vocês, a percepção de vocês e menos cansativo. Quero saber da opinião de todos, estamos aceitando aí, e que aqui o foco voltado para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela paciência e pela atenção. Bom final de semana a todos, né? E, na verdade, uma boa semana, tá? Até mais. Tchau, tchau.